seguinte. Nós pertencemos ao grupo da disciplina de Práticas Profissionais em Informação Turística. No âmbito da elaboração da TV Web, gostaríamos de colher informações que têm a ver com a acessibilidade dos docentes, tendo em conta a nova realidade que vivemos devido à pandemia Covid-19. Sendo assim, temos as seguintes questões. Qual foi a reação que teve ao saber da retoma das aulas? Para nós não foi uma surpresa, porque de fato desde que pararam as aulas, a nível local, a nível da nossa universidade, do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Técnico Profissional, aliás, Ensino Superior e Técnico Profissional, foi sempre pensado em como é que voltaríamos a ter as aulas no modelo presencial, num contexto de pandemia. E como tudo foi muito novo, nos primeiros momentos a primeira estratégia foi mesmo continuar a lecionar as aulas num formato à distância, para que pudéssemos aprimorar e compreender sobre como melhor fazer com que os estudantes voltassem, de modo a não sermos focos de pandemia, né? Porque como vocês podem perceber, os modelos de estruturação das turmas, como vinham sendo, não podiam ser em função da questão do distanciamento social. Então, depois de muitas discussões, muita reflexão, entendeu-se que poderíamos voltar às aulas, principalmente observando todas as medidas. Isso teve um impacto também, evidentemente, naquilo que é a estruturação, o impacto econômico na aquisição de alguns materiais essenciais para podermos estar a viver neste modelo. Olha, eu achei que era muito positivo, não é isso? Até inclusive eu comentava com meus estudantes, sempre eles sabiam de que eu sempre les dizia a eles que o exame tem que ser presenciais. Em primeiro lugar, porque nós já conhecíamos as situações desses exames online, o que acontece. Mas também era para dar oportunidades àqueles que já dizemos que não tinham condições de fazer exame. Não é isso? Como não tinham condições de fazer exame, agora todos têm. Agora quem não vai fazer exame não pode dizer que não tem condições, porque muitos diziam, não podemos porque não tem condições. E é verdade que também devemos de acreditar que eles não tinham condições. Mas eu acho que foi muito bom isso, de que os exames tenham sido presenciais. Sim. Porque também, por exemplo, houveram muitos estudantes que não participavam das aulas online, não é isso? Mas também no dia da avaliação estavam lá. Sim. Outros não estavam porque, na verdade, não participaram, mas outros não participaram nas aulas, mas estavam lá a fazer exames. Então, o que se notava aqui? Que, com relação, por exemplo, com relação aos testes, que quando um cometia um erro, todos eram iguais para todos os estudantes, não é isso? Até erro de ortografia, todos eram iguais para todos. Então, aqui havia uma coisa que não estava certa. Por isso que eu achei muito positivo de que os exames se façam presenciais. Muito positivo mesmo. Aí já não é isso. Não é isso. Era espetáculo, né? Isso tinha que acontecer quanto antes, porque assim, de forma remota, praticamente abre-se um gap no processo. O processo é classicamente interativo e quando há esta quebra deste contacto, naturalmente que há sempre algo que deixa de ser aquilo que eu esperava. Então, a retoma era muito necessária. Para esse aspecto, para esse assunto, assim quis dizer, existem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto positivo, pois, retomando com as aulas, implicaria, portanto, da minha parte, por exemplo, a conclusão do curso. E o outro aspecto é o aspecto negativo, tendo em conta que os números no nosso país estão cada dia a subir. Então, isso quer dizer que, retomando com as aulas, nós lidaríamos ou nos encontraríamos com outros colegas de diferentes pontos do país. E esses outros colegas, nós não saberíamos a situação deles, se estão bem de saúde
ou então estariam infectados. Então são dois aspectos. Que desafios têm passado depois da retomada das aulas? Exato. Um dos grandes desafios é garantir que existam as condições para que possamos todos, no dia a dia, observar aquilo que são as medidas de distanciamento indicadas. Falo, por exemplo, da disponibilização de álcool em gel, disponibilização de javel para desinfecção das salas, né? E também, na perspectiva mais pessoal, garantir que os estudantes observem todas as medidas de distanciamento, porque alguns, portanto, ainda trazem os velhos paradigmas da convivência, e hoje nós temos que aprender, de fato, a estar a conviver mais distantes e usando outros formatos, e nada de abraços e rodinhas. Mas no dia a dia também creio que os estudantes e os demais membros da nossa comunidade vão se apercebendo que é possível conviver sem estarmos juntos. E outro grande desafio é garantir que, infelizmente, aqueles que tinham oportunidades sociais como alojamento e alimentação na escola passem ou voltem a ter, porque muitos perderam essa oportunidade. A nossa capacidade reduziu bastante, o que limita muito também, se calhar, para algumas famílias, a capacidade de manter os seus educandos cá. Então, isso nos preocupa e esperamos que a gente possa fazer mais por essas pessoas que estão carenciadas hoje. Bom, eu acho que tem a ver com a consolidação daquilo que é a forma de ser e de estar, né? No contexto da pandemia. Isto tem a ver com as medidas a serem tomadas para controlar a pandemia, a questão do distanciamento social, mas acima de tudo no processo de ensino e aprendizagem a ver com o cumprimento de todas as normas, distanciamento, a etiqueta da tosse, enfim. Portanto, não será fácil tentar controlar horas de contacto, tendo em conta esta necessidade de contacto. Portanto, esta é uma gestão que vai requerer, portanto, alguma engenharia por parte da docência e, ao mesmo tempo, os estudantes tomarem novas atitudes em relação a que são os desafios que o próprio processo vai ou lhes coloca neste momento no contexto da pandemia. Portanto, de um lado assim como do outro, há novas formas de ser e de estar que devem ser adotadas, mas que, por um lado, penso que do lado da docência a responsabilidade é maior. E qual é o balanço que o Dr. Matola faz? Será que os estudantes estão a cumprir esse distanciamento social? Estão a cumprir ou ainda trazem aquela prática antes da Covid-19? Bom, não tenho dados para ter que aferir aquilo que são tem sido a atividade dos estudantes. Para já, com os estudantes do quarto ano, penso que a afluência em si foi boa, não é? Portanto, deu para provar que há muito interesse, muita motivação por parte dos estudantes, portanto, sujeitarem-se ao próprio processo de aprendizagem. Isto é muito encorajador. Qual foi o impacto disso? Se a escola teve algumas dificuldades da parte dos docentes para com os estudantes, e se teve dificuldades, quais são as dificuldades que a escola enfrentou? Exato. Como viram, foi tudo muito rápido, né? Aconteceu e tivemos sim muitas dificuldades, principalmente para garantir este contacto, na questão da comunicação, da boa comunicação, né, na internet. Também existiam docentes que não dominavam as técnicas do ensino à distância, e a nossa primeira preocupação logo foi de treinar os docentes para compreenderem quais são as várias ferramentas que existiam, e a própria universidade também depois também administrou para todos os docentes essas formações. Então, diria que essencialmente foi mesmo de
garantir o funcionamento deste modelo, né? Pensando que tanto os estudantes e os docentes não tinham ainda assim, sido induzidos a este tipo de ensino. Mas depois de um mês e meio, creio que todos começaram a entrar e a compreender da necessidade de avançarmos com o processo de ensino-aprendizagem nesse modelo, e diríamos que hoje já existe essa capacidade e pode ser um novo paradigma do ensino, principalmente quando pensarmos que temos carência de docentes e alguns estão distantes em formação, e ao invés de limitarmos a sua presença aqui, eles poderão estar presentes por esta forma à distância, e se calhar também nos próximos tempos isto vai nos obrigar a criar modelos híbridos de currículos em que possam ser, portanto, as pessoas possam ser ensinadas quer presencialmente, quer à distância, o que facilitaria muito, né, na gestão do tempo, e principalmente pela necessidade de não termos que ter aqui, se calhar, um docente a tempo inteiro. E na perspectiva da mobilidade internacional também podemos pensar em docentes que podem cooperar agora à distância, né, em vários cursos, sem necessariamente estarem por cá. Então acho que aprendemos muito neste período. Foi de difícil adaptação, mas creio que agora já estamos todos harmonizados em termos de técnicas, né, de sistemas, né, e formatos de uso das tecnologias de ensino, principalmente no modelo à distância, para o trabalho do processo de ensino-aprendizagem. Com relação às dificuldades, isso foram grandes desafios que tivemos, tanto por parte do docente como por parte do estudante. Ou seja, que nós enfrentamos a situações que nem nós mesmos esperávamos, como era o uso, por exemplo, de algumas plataformas que nem nós mesmos não usávamos, nem tínhamos conhecimento de como usar essas plataformas. Foi um desafio e tivemos que aprender mesmo com esses desafios. E por parte também dos estudantes também, houve também desafio por causa de que alguns também estavam como nós, que não conheciam as plataformas, outros eram por causa de que dos equipamentos que tinham, por causa de telefones, outros não tinham telefone, não tinham condições para poder aceder a estas aulas online. Também o problema da internet, não só para o estudante como para os docentes, a internet flutua muito e quando estávamos a interagir, havia momentos em que você tinha que sair por causa da internet. Sim, sim. E pensamos que os desafios foram para ambas partes, tanto para o docente como para o estudante. Eles também enfrentavam dificuldades, né? Por causa, como dizíamos, muitos onde vivem não chega a internet, tinham que se deslocar para outros lugares para poder ter acesso. Outros nem participavam nas salas de aulas. Não, isso, não participavam, outros nem nunca tiveram acesso, nem nunca participaram. Eu acredito que tinha que haver sido porque não tinham condições. Isso que foram muitos desafios que nos impôs esta questão de Covid. Que desafios têm passado depois da retorno das aulas? Bom, um dos principais desafios, portanto, tem a ver com a informação. Nessa época, percebo que há muita informação de diferentes colegas e cada colega vem com uma informação diferente da informação do outro colega e não se sabe se essa informação é fiável ou não. Então há muita difusão de informação e posso dizer não muito fiável. Tá certo. E quais foram as dificuldades que teve em casa em ter aulas online estando em casa? Quais foram as dificuldades que teve? Aulas online implicam, portanto, acesso à internet. E no nosso país a internet não é grátis. Portanto, tem que comprar internet ou tem que pagar para ter acesso à internet. Estamos a dizer que a Covid-19 abalou tanto a economia nacional, assim como a economia mundial. Então, estamos a dizer que estamos numa situação de crise
Então, se há crise, há escassez de recursos financeiros. Então, o meu principal problema foi, portanto, a falta de recursos financeiros para custear, portanto, questões de internet. Mas no final dava para fazer os trabalhos e enviar. E de uma forma mesmo apertado e alguns trabalhos não consegui enviar devido à falta mesmo de internet. Então, do outro lado, foi uma das vantagens terem retornado às aulas presenciais. Muita vantagem. Tá certo. Muito obrigada pela tua atenção dispensada. É tudo.